Ok. Boa tarde. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde. Acabei de iniciar a live. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos falar sobre a espiritualidade. Ora bem, ah, a semana anterior aconteceu uma movimentação espiritual, houve ali uma energia e houve muita gente que sentiu e que achou que fosse um obsessor, alguma energia negativa ou até demanda. Dores de cabeça, ainda podem estar a sentir dores de cabeça, sonhos estranhos, ter visto assim alguma coisa fora do normal e achou que era, enfim, que era alguma coisa negativa. E isso não era. Foi uma energia que passou, houve muita gente que teve, houve muita gente que sentiu. A Lourdes sentiu. Eu tive muitos relatos de pessoas que sentiram. A Lourdes sentiu alguma coisa. Não, mas houve muita não se sentiu dor de cabeça nem nada, houve muita gente que sentiu. Houve muita gente que sentiu, teve sonhos estranhos, sim, pareceu ver alguma coisa a passar, ou teve sonhos com algum ancestral, ou alguma entidade, houve alguma coisa fora do normal. Houve muita gente que sentiu, foi uma passagem de energia. É a mesma coisa, para várias pessoas foi alguma coisa que viu. Viu, sonhos, depende muito também das mediunidades das pessoas. Os fenómenos variam de acordo com as mediunidades. Foi da energia e cansaço, não é? Foi a energia que passou. Foi da energia. Cansaço. Foi muito drenante. Parece que ficou sem energia. Foi por causa da passagem de uma alteração das energias no cosmos que aconteceu isso. Houve gente que pensou que fosse um obsessor, que fosse demanda. Houve várias coisas desse género e muita gente pensou que fosse isso, só que não foi. Foi uma passagem de energia. Há pessoas que podem ter visto alguma coisa, sentido presenças, ver, e há pessoas que sonharam. E há pessoas que ficaram completamente. É. Parece que está alguém que está a ser observada, não é? É bem complicado, uma pessoa fica assim meio reticente. Mas foi isso. Foi uma passagem, se dá para sentir, foi isso que aconteceu. Houve muita gente que sentiu essa presença. Houve gente que viu e houve gente que sonhou. A sensação do ser observado também é exatamente isso. Porquê? Porque se vocês forem a reparar, nós estamos a passar por uma modificação de energias. Existem muitas pessoas a ser testadas pela espiritualidade. Testados se realmente aprenderam a lição, se realmente conseguiram absorver o aprendizado que têm para aprender e estão a ser testados, estão a ver se as coisas realmente mudaram. Porquê? Porque vai haver uma mudança de energias, porque nós temos tido um ano muito pesado, com muita coisa negativa, então nós estamos a ser testados. Se vocês passarem por situações complexas, desgastantes, que vocês de repente a coisa ficou assim um pouco estranha, parece que as pessoas decidiram implicar com vocês ou meter-se com vocês, é um teste da espiritualidade. A espiritualidade está a testar-nos. Sim, a espiritualidade está a testar-vos. É um teste da espiritualidade. Porque a espiritualidade está a fazer isso porque vai haver uma mudança de energias disponíveis, porque nós tivemos muito pesado. E porque vem aí o que a gente chama o Halloween. Dia das almas, que o véu está mais fino, também tem a ver com isso. Mas sim, teve a presença de ancestralidade,
Vocês podem ter conhecido entidades que se apresentaram a vocês. Todos nós tivemos visitas, sim, por assim se dizer. O sentir observado faz parte e entra nessas situações. Houve gente que sonhou, que ganhou medo, pensou que fosse demanda, dores de cabeças. De acordo com a vossa mediunidade, vocês sentiram esse fenómeno. Por isso é que eu vos passei no status, deixei as orientações, banhos, defumações. Porquê? Porque é preciso fazer isso, está bem? As velas, acender a vela para as almas, sim, é preciso. Mas foi é tipo para vocês perceberem que vocês estão a fazer alguma coisa, que vocês estão a caminhar. Percebem? Também tem essa mensagem. Ser testado é normal, a espiritualidade vai sempre testar-nos. Nós aprendemos, nós evoluímos, nós temos fé. Cada um tem uma fé diferente que se manifesta de forma diferente. Obrigado, Lourdes. Mas todos nós temos mediunidades e essa sensação de, obrigado, Lourdes, de se sentir observado, de ter sonhos, no dia seguinte ou na mesma noite sentir-se completamente danados, é uma prova de que as vossas mediunidades estão a ser aprimoradas e que vocês, com o tempo, vocês vão sim conseguir ter uma evolução. Eu avisei por causa disso, porque houve muita gente que sentiu. É importante fazer atenção a isso, fazer as defumações, os banhos, acender os guias. Não foram só vocês, por todo o mundo foi sentida essa energia. Houve sim visitas da espiritualidade, está bem? E todos nós estamos a ser testados. Testados se aprendemos a lição e tudo mais. Isso é uma coisa é uma coisa que está a acontecer em todo o mundo. Boa tarde, céu! Estamos a falar sobre as experiências que sentimos naquela passagem de energia. Houve pessoas que foram visitadas por ancestrais, pessoas que se sentiram observadas, pessoas que tiveram sonhos, pessoas que depois se sentiram completamente danadas, tiveram dor de cabeças e essas coisas todas. Estamos a falar sobre essa passagem de energia que provocou esses fenómenos em todo o mundo e houve muita gente que sentiu. Não foi só cá, foi em vários sítios. Mas é uma mudança das energias disponíveis. Tivemos até agora tempos pesados e pressupõe-se que agora a energia seja mais leve. Estamos a passar por testes à nossa resistência. Durante todo este tempo as pessoas foram testadas, se tinham mudado, se iam se impor, se aprenderam as lições. Muitos de nós passámos, outros não, e isso é que vai fazer a diferença, percebem? A nossa mudança de atitude para chegarmos onde nós queremos gerou esse fenómeno para que a energia mude, porque sim, tem sido um ano muito pesado até agora. E como todos nós fomos testados, este fenómeno serviu para a gente perceber que sim, que realmente estamos a fazer alguma coisa. Sentir-se receio é normal, vocês não têm que. É estranho nós passarmos por uma situação e não ficarmos assim meio reticentes. É normal. A gente vai aprendendo a lidar com as situações e com a espiritualidade ao longo da nossa evolução na vida, tá bem? Boa tarde, Yara. Boa tarde. Estamos a falar do fenómeno que aconteceu esta semana e que houve muita gente que sentiu com sonhos, visões, experiências paranormais e depois sentiu-se drenado. Exato, exatamente. É. A sensação de se sentir observado também foi. A Yara também passou por isso. Certeza que sim. Porque todo mundo passou. Nós estamos a ser testados. E esse fenómeno que aconteceu e que houve muita gente que sentiu foi o resultado desse teste. Exatamente, sim. Mas não é negativo. É só porque as pessoas ficam com medo. Percebe, Yara? Sim, não tem assim. Foi positivo. Exatamente. Não é. É porque estávamos a ser testados e porque as pessoas às vezes fazem as coisas mas acham, se calhar eu não estou a fazer bem. Boa tarde, Sandra. E este fenómeno foi para vocês perceberem. Boa tarde, Olga. Boa tarde. Foi para vocês perceberem que que vocês estão a caminhar bem, que vocês foram testados e que, o Oxalá é muito bom.
Pai Oxalá excelente. E o que é que aconteceu? O fenómeno de sentirem-se observados, terem tido visões, exatamente, sonhos, ou Pai Oxalá é um orixá encantado. Por isso, sim. Mas a Yara vai ter que acabar por se desenvolver. Exatamente, foram atribuídas missões, foi notado que vocês estão no caminho certo, que vai haver uma mudança de energias positivas para vocês. Esse fenómeno que nós passamos, que vocês sentiram também, é o resultado disso. É sinal que vocês estão a trabalhar com a vossa mediunidade, que vocês têm guias e guardiões e que a vossa ancestralidade está com vocês. Muitos já têm uma missão, outros ainda vai ser atribuído. Mas é para vocês perceberem que vocês estão a caminhar bem, que as energias vão mudar. Vocês estarem cansados, sentirem-se danados, é normal. Mas é para vocês perceberem que as coisas estão a caminhar. Vai haver uma mudança de energias e todos nós fomos testados. Esse fenómeno foi nesse sentido de, a bem dizer, assentar a nova mudança. Está bem? Por isso é que eu recomendei as defumações, os banhos e o acendimento para vocês fazerem. Porque foi um fenómeno amplamente sentido. Quem viveu sabe o que é que passou, cada um teve a sua experiência, uma experiência não é menor que a outra, mas todos nós temos a nossa função e a nossa missão e a nossa espiritualidade e a nossa banda. Isso vai fazer uma diferença nos vários fenómenos que cada um passou, percebem? Exatamente. É normal sentir. Mas é para vocês perceberem que vocês estão a trabalhar. Serem postos à prova pela espiritualidade é sinal de que vocês estão a trabalhar com a espiritualidade e no sentido positivo. Percebem? É sentir é normal. Todo mundo que tem mediunidades e que está a trabalhá-las pode sim sentir estes fenómenos, é normal. É importante é saber cuidar e balancear a situação depois, está bem? Porque quem trabalha com a espiritual passa sempre por essas situações, quem tem mediunidades precisa de passar para aprender a estabilizar. Isso é o que importa, Olga. Mas vocês agora vão perceber, à medida que as coisas vão evoluindo, vocês vão aprendendo a trabalhar com as vossas mediunidades e a estabilizar as situações, porque é importante. Isso é da a Céu puxa muito a mediunidade. A Céu deve ser olírica, que é, tem as visões tem os sonhos que depois tornam-se realidade e tem aquelas, a gente chama, não é bem pancadas, que é aquelas, obrigada, Yara, que é aquelas intuições que são tipo pancadas e que dizem o que é que a Céu tem que fazer, o que é que não tem que fazer, o que é que vem dali, o que é que não vem. Os médios olíricos é complicado. Puxa muito. Obrigada, Yara. Por isso é que a Céu sente muitas energias, as alterações das energias. Mas é por causa disso. A Céu tem que fazer os banhos que se vê, que a Céu vê que faz mais efeito consigo. Depois vai adaptando e vai aprendendo aquilo que você tem que fazer. Por isso é que você tinha aquela orientação. Mas é nesse sentido. Mas sim, foi amplamente sentido. É porque os médios olíricos precisam de cuidar da espiritualidade deles, porque qualquer alteração das energias é complicado. Mas a Lourdes já sente-se observada e já percebeu que isso não é coisa da sua cabeça, é a sua mediunidade. A Lourdes tem mediunidades. Os remédios afetam, as mediunidades da Lourdes afetam. Mas a sua cabeça é a sua mediunidade. A Lourdes tem mediunidades. Os remédios afetam, as mediunidades da Lourdes afetam. A Lourdes vai aprendendo a. Foi abaixo. Parou? Depois a Lourdes vai aprendendo a. Isso é normal. Isso é um receio no início. É normal ter medo, a gente sentir-se um pouco receosas de saber se aquilo não é ou não da nossa cabeça. Isso é normal. Isso é aquela insegurança do início. Depois, com o tempo você vai percebendo que é. Só que você tem que perceber que tem que equilibrar as situações, o mundo espiritual e o material. Mas isso a Olga teve uma. Aqui eu já lhe expliquei. A Olga explicou o que era.
Já te expliquei o que era isso. Mas é normal a Olga teve uma apresentação de uma entidade, de uma criança. E então isso precisa de ser lúcido, mas e a Olga sente os sentimentos como se fossem seus, que é para a Olga perceber que é realmente da espiritualidade e que não é só um sonho qualquer, percebe? Vocês que estão com a espiritualidade, que têm entidades, que têm guias e que tomam conta da vossa espiritualidade, vocês precisam de perceber que não é coisa da vossa cabeça. A espiritualidade é real, tem um impacto e uma força na vossa vida. E vocês precisam de perceber quando, o que é e quando é que é, percebem? Porque nós somos seres humanos, às vezes nós enganamos, é normal. Por isso é que eles vos fazem sentir tão forte e tão profundo para vocês perceberem o que é. Por exemplo, a Céu, a Olga, vocês sentem os sonhos e de uma forma extremamente potente. A Yara consegue perceber, tem uma percepção mais clara. A Lourdes tem intuição e sente a energia e sente-se observada. E às vezes isso faz a Lourdes ficar assim um bocadinho reticente se é de coisas da sua cabeça ou não. Mas não é. É mesmo a sua mediunidade. Estamos a falar sobre a espiritualidade, sobre o fenómeno que aconteceu esta semana que passou, porque houve muita gente que sentiu, que foi testada pela espiritualidade e a espiritualidade manifestou-se na vida sob forma de uma experiência paranormal, por assim se dizer. Houve gente que teve sonhos, houve gente que teve sensações, houve gente que viu coisas, que passou por coisas e tudo isso é a espiritualidade a manifestar-se na vida de cada um de uma forma diferente, de acordo com o teste e com a sua caminhada neste mundo. É o que nós estamos a falar hoje. As defumações e os banhos estão no status. Obrigado, céu. É importante que vocês percebam que todos nós temos uma função. Obrigado, céu. E que todos nós estamos a trabalhar no sentido do nosso equilíbrio. A espiritualidade manifesta-se na nossa vida para que a gente perceba que estamos a caminhar bem. Quanto mais forte é a manifestação, quer dizer que a caminhada está a dar bem, percebem? É normal. Se vocês não sentissem nada é que era estranho. Sentir observado, ter visões, pesadelos, sonhos, é normal. A espiritualidade está-se a manifestar na vossa vida. Porque antigamente não tem assim muitos anos, mas já tem alguns anos, a espiritualidade se fazia sentir de forma mais forte. Todo mundo fala isto e é verdade. Antigamente as pessoas tinham mais fé, a espiritualidade conseguia se manifestar mais forte. Só que o que é que a espiritualidade está a fazer? A espiritualidade está, a bem dizer, a selecionar as pessoas que realmente querem e que não querem. Porque existe muita gente que se diz a trabalhar com a espiritualidade, mas na realidade não é. Percebem? A espiritualidade. Você acha que está noutra caminhada. Exatamente. A sua caminhada vai evoluindo. A espiritualidade vai evoluindo. Nós nunca estamos estagnos. Nós sempre temos um caminho, depois vai aparecendo outro. Vamos sempre tendo uma evolução e a caminhada vai se alterando de acordo com o nosso propósito. O nosso propósito também vai vindo mais coisas para nós caminharmos, percebem? Cada coisa tem o seu tempo. De acordo com a nossa caminhada, as coisas vão surgindo na nossa vida. Nós às vezes queremos despachar as coisas e não é assim. Tudo tem o seu tempo. Para a espiritualidade não existe uma noção de tempo como a nossa, percebem? Nem de espaço. É tudo mais aberto. Pronto. Mas se a sua entidade mandou, pronto. Se tem caminho. Mas a Yara tem que desenvolver. Porque depois isso puxa outras coisas. As nossas entidades, de acordo com. Nem todas as pessoas têm a visão das cartas. Percebem? Existem pessoas que não têm. Que a espiritualidade não é para jogar baralho ou tarot. Percebem?
que a espiritualidade tem outra função para elas, percebem? Nem as pessoas que trabalham com a espiritualidade não jogam todas baralho ou tarô, percebem? Tem outras formas de adivinhação. A adivinhação não se circunda só ao tarô, existem outras formas de adivinhação e de ler e de ajudar as pessoas. Incorporação, descarrego, trabalhar com a cura, tudo isso é a função de cada um. Cada um tem a sua caminhada, percebem? Não temos todos a mesma caminhada, nem todos temos a mesma função. Por exemplo, se vocês forem ao YouTube ou aqui ao TikTok, as pessoas que mais leem é porque a caminhada da Olga já evoluiu, percebe? Nos sonhos, os sonhos têm. Quando um sonho é uma mediunidade ou é alguma coisa, vai tendo uma evolução, vai sempre crescendo, vai sempre mostrando mais, percebe? Também depende muito se você está ao pronto ou não, eles vão mostrando, percebem? Em vez de mostrar só isto, mostram mais o retrato completo, percebem? Também faz a diferença. Por exemplo, se vocês forem à internet, o que vocês veem mais a jogar é pessoas de Maria Padilha, ciganas, temos veludo, mirim, mulambos. Esses são os que mais jogam cartas. Porquê? Porque é as entidades que puxam mais para aí, percebem? Cada um tem a sua função. Geralmente quem joga na internet são mais essas entidades. Ou pessoas que têm uma pombagira diferente que ela sabe ler as cartas, percebem? Eu estou a fazer tiragens. Eu não estou a fazer, eu não estou a fazer tiragens, estou a falar sobre a espiritualidade. Cigana, é. A cigana tem uma tendência para. O povo cigano é para a adivinhação, mas Padilha, ah, as Padilhas jogam, Mulambos jogam, por exemplo, as Quitérias e Mulambos também jogam, mas as Quitérias e as Mulambos têm mais tendência para a magia. Sim, assim as mais conhecidas são essas, mas tem outras. Por exemplo, médiums de Senhor Zé, Maria Navalha, Rosa Vermelha, Rosa Negra, têm uma certa mais para o oculto e que trabalham também com as cartas, percebem? De acordo com as entidades que caminham com vocês, as vossas aptidões e as vossas mediunidades, porque sim, quem joga cartas não joga cartas, é a mediunidade que fala, percebem? Mas é assim, a sua espiritualidade é que tem que orientar o seu caminho. A espiritualidade é que tem que orientar o seu caminho. Porque primeiro você tem que se ajudar a si própria, só depois ajudar os outros. Quando vocês sentem que têm caminho na espiritualidade, seja como qualquer função, qualquer questão espiritual, a minha orientação é que vocês visitem sempre um terreiro, um barracão. Terreiro é Umbanda, barrancão é Candomblé. Aqui em Portugal vê-se muita mistura, tá bem? Kimbanda é uma vertente que pode existir tanto no Candomblé como na Umbanda, tá bem? Porque é tipo uma vertente. Pronto. Isso é a sua mediunidade a manifestar-se. O, Qualquer dúvida, vocês devem sempre ir a um barracão ou um terreiro. Quando for guia de esquerda, que é Exus e Pombagiras, e as entidades estiverem em terra, o que é as entidades estiverem em terra? É quando os médiuns estão incorporados com Exu, Pombagira, Senhor Zé, porque existe malandragem de esquerda e existe uma malandragem de lei que é de direita, tá bem? Isto faz muita diferença. Quando o médium estiver incorporado, vocês perguntam ao médium. Sim, almas e também baianas, sim, sim, sim. As almas é o pessoal é o pessoal preto velho, ah, baianos e baianas, mas depois também temos o pessoal das almas. Pessoal das almas, a falange das almas.
toma conta, está bem? Os baianos descarregam, mas também têm muita sabedoria. É como, por exemplo, existem certas linhas que não cultuam marinheiros, que cultuam boiadeiros. Nem em todas as linhas se vê o povo da água, nomeadamente os marinheiros, as sereias e outras entidades que são associadas ao povo das águas. Geralmente alguns cultuam os baianos ou os boiadeiros. Porquê? Porque são de sabedoria. Por exemplo, os caboclos também é de sabedoria. Geralmente ou é um caboclo, ou é um boiadeiro, ou é um marinheiro. Depende muito de quem fica de frente do terreiro. E isso faz muita diferença depois nas linhas que eles seguem. Percebem? Também depende muito da corrente dos médiums. Depende dos médiums que tiver, vai variar sim as correntes que se segue no terreiro, está bem? Tenham isso em atenção. Isso é importante. Porque nem todos os terreiros vão ter marinheiros, boiadeiros, só se os médiums tiverem essa banda. De acordo com a banda que acompanha os médiums que fazem parte da corrente da casa, vai se influenciar depois também aquelas entidades com que eles trabalham, está bem? Mas eu recomendo sim que vocês visitem, nem que seja para satisfação da vossa curiosidade. Incorporação é quando o guia baixa em vocês. Incorporação. Nem todos são médios de incorporação. Médios olídicos podem não ser, os que têm sonhos podem não ser médios de incorporação. Os médios de incorporação têm que ser desenvolvidos e os médios olíricos também, porque puxam, percebem? Todo médio que é de incorporação. O que é a incorporação? É a entidade que baixa em vocês, percebem? Quando a entidade baixa em vocês, vocês são médios de incorporação. Nem todo mundo é. Mas os médios de incorporação têm que obrigatoriamente serem desenvolvidos num barracão, num terreiro, tal e qual como os médios de olíricos, que são aqueles que sonham, que têm visões e tudo isso. Porquê? Porque puxam, percebem? Para a vossa estabilização, porque isso sim gera distúrbios, vocês acabam sempre a puxar negatividade. Infelizmente é assim que. Ah, bom, pronto, é. Mas é. Nem todos os médiums são de incorporação, mas existe sim. Geralmente as pessoas do terreiro são sempre de incorporação, a corrente. Há pessoas que não querem ser de incorporação, mas têm sim que desenvolver. Depois se incorporam ou não já é com eles. Percebem? Mas tem que sim ter um teto sobre a cabeça, que é o que a gente diz, ter uma casa, um terreiro ou barracão. Mas é só para, se você não quer incorporar, só para estabilizar a sua espiritualidade. Porquê? Porque se você não cuidar da sua espiritualidade, você vai sempre puxar negatividade. Percebem? Pode ser alguma entidade que está próxima, Yara, quando é assim. Alguma entidade que está próxima. Quando vocês têm uns comportamentos assim estranhos, é às vezes alguma entidade. Percebem? Aquela, geralmente uma criança, ou um mirim, ou uma pombagira mais animada. Mas todas as pessoas que vocês puxam muito, que vocês sentem que vocês têm muitas mediunidades, mas a energia é boa. Sim, sim, a energia é boa. A energia é boa. Quando vocês. Pronto, em Lamego. Uhum. Mas a Olga tem que ver. Não quer dizer que a Olga tenha que deixar baixar. Geralmente tem que marcar. Eles aceitam por orientação, mas também tem que ligar para marcar para ir. Percebe? Pedir autorização para ir. Porque geralmente um barracão, um terreiro, geralmente eles fazem alguma seleção. Há deles abertos, mas geralmente existe alguma seleção. Por isso é importante ligar, fazer a marcação, falar com eles. É importante. Porquê? Porque vocês, os médiuns olíricos e os médiuns de incorporação, têm que ser. Sim, mas o guia, quando o guia estiver incorporado, quando os guias estiverem em terra, a Olga pergunta. O que eles dizem? Que eles dizem o que é que a Olga tem que fazer para se equilibrar. Está bem? Eles explicam, percebe? Porque
os guias, eles respondem às vossas perguntas, percebem? Vocês podem não perceber, mas eles geralmente têm um cambono, que é aquela pessoa que ajuda, que explica. Vocês podem ter alguma uma dificuldade em compreender, porque eles falam uma língua mais antiga. E às vezes depende muito dos sotaques. Mas vocês precisam de perguntar as vossas perguntas, tomar nota, levar um papelzinho para anotar as orientações do guia quando está em terra, percebem? Porque eles dão-vos sim orientação. Dizer o que vocês têm que fazer, onde é que vocês têm que fazer e como, tá bem? E vocês precisam tomar nota, tá bem? Quando o guia está em terra, cuidado que o guia tem que ser o guia mesmo, não é a pessoa que está de achismo. Tá bem? É importante visitar um terreiro, um barracão, porque eles limpam. Quando é preto velho, limpa, descarrega e tudo mais. Exatamente, pronto. É o bolo de limpa. Vovó Maria Conga é muito boa, é muito mandingueira, é muito boa. É, muitos quilómetros, 200 quilómetros, é céu. Se a céu puder ir que é para fazer um dia, vá. É assim, eu dou de conselho, vocês vejam, ao menos e ver, percebem? Não digo que vocês vão ficar no primeiro lugar que aparece. A vossa espiritualidade é que vos vai orientar e encaminhar para o sítio certo. Às vezes não é o sítio certo a primeira vez, mas vai-vos levar para outro lugar, está bem? Existem terreiros que às vezes não fazem publicidade, que se mantêm ocultos, está bem? E às vezes uma orientação e uma indicação vocês acham o sítio certo para vocês. Eu recomendo que vocês vão, não tenham receio. Vão. Eu sei que às vezes é complicado porque é longe, mas vão, nem que seja ver e perceber. Pois eu sei, fica longe. É, nem que seja menos uma vez, nem que seja só de vez em quando vocês precisarem de descarrego, porque é importante o descarrego para a abertura dos caminhos. É, quando vocês tiverem uma oportunidade e a oportunidade de ser vocês, a oportunidade para vocês irem ver sempre surge. Quando vocês tiverem essa oportunidade, não importa daqui a quanto tempo, vocês vão, tá bem? Não tenham receio, é importante ver, também perceber como é que funciona, observem, tá bem? Que é sempre positivo. Existem coisas num terreiro. Um terreiro não é 100% tudo perfeito. Nada é, percebem? Tem sempre uma coisa positiva e outra negativa. Mas mantenham-se abertos, com a mente aberta, observem bem, vejam, porque é importante ir. Está bem? É importante para fazer um terreiro, é sempre bom falar com os guias, quando os guias estão em terra, que eles dão-vos sempre orientação. Estou a falar com os guias em terra, percebem? Quando diz chupam, bagira, os pretos velhos. É bom ir, porque eles dão-vos orientações, percebem? O guia em terra fala sempre aquilo que vocês têm que fazer. Vocês façam, que é bom, levem um papelzinho, anotem. Não, vocês quando saem, é assim, é isso. Um terreiro ou barracão não vos deve deixar piores. Se vos deixa piores, não vão lá mais. Um terreiro e um barracão devem sempre levantar um peso dos vossos ombros, percebem? E levar a vossa energia. Isso sim é um barracão com axé ou um terreiro com axé e com espiritualidade. Se vos deixa pior, esqueçam. Se vocês entram lá dentro e sentem má energia, vocês deem uma volta e vão-se para outro sítio. Percebem? Assim que vocês meterem o pé, se vocês acharem que não, saiam, não tenham problema nenhum. Venham-se embora, pedem desculpa, dão uma desculpa e... Percebem? Mas saber entrar, saber sair. Não vale a pena entrar em conflito com ninguém. Vocês pegam nas vossas coisas e vão embora, tá bem? É importante. Um terreiro, um barracão deve sempre ajudar-vos a melhorar. Se vos piora, algo está errado. E os guias dão sempre uma orientação, uma ajuda. Vocês devem sempre levar um pacote de velas, uma garrafa de bebida para ajudar o terreiro, seja numa consulta, porque é sempre importante velas e bebida, um maço de tabaco ou um coisinho de charutos, é uma coisa que se gasta sempre. É importante às vezes contribuir, importante contribuir para a casa, porque eles estão a fazer ali uma ajuda sem cobrar nada, percebem? Mas
É preciso perceber que os guias dão-vos sempre a orientação positiva. Branco, não. É obrigatório de branco, não. É importante é ir, não é? É um lugar religioso na mesma. Nada de grandes decotes, pode ir de calças de gangue e uma t-shirt. Não, ou uma camisola. Não, não precisa de ir de branco. Não há, isso é a corrente mediúnica é que tem tendência para usar branco. Mas isso é de acordo com a paramentação da casa. Isso já é uma questão da doutrina da casa. Percebe, Olga? Isso já é uma questão de doutrina da casa, mas geralmente é só preciso ir. Pronto, é um lugar religioso, não é grandes decotes nem umas mini saias como às vezes se vê, né? É só isso, de resto, não. A corrente mediúnica é que depois tem o traje estabelecido, mas isso já é a doutrina da casa, depende muito da casa. Mas sim, quando vocês vão visitar, é importante vocês levarem um caderninho para anotar ou alguma coisa, tá bem? Porque vocês depois podem se esquecer, tá bem? Saber entrar e saber sair sempre com respeito, tá bem? Tirando isso, acho que é só. Mas a minha orientação é que vocês vão, nem que seja ver, tá bem? Uma vez não vos fará mal. Sim, mas é, a gente costuma falar isso. Mas vão, que é interessante, vocês veem os vários guias e geralmente quando as entidades estão em terra sabem dizer quem são a vossa banda, que é os vários guias que vocês têm. Eles podem vos dizer isso, está bem? Que eles conseguem ver isso, percebem? Dizem automaticamente a vossa banda, que é quem vos acompanha, está bem? Não se esqueçam que a espiritualidade não vos vai fazer nada que vos prejudique. Então não é para si esse sítio. Não tem vaga? Não sei. Às vezes, se não tem vaga ou não surge a oportunidade, tem outro sítio. Não, eles só estão em terra durante a gira, depois eles sobem. A gira geralmente tem a direita e a esquerda. Vocês têm de ver no calendário do sítio onde vocês vão que tem gira de direita, pode ser preto velho, pode ser caboclos, e depois tem a gira de esquerda, que é Pombas Giras e Exus, está bem? Pombas Giras e Exus, eles dizem a vossa banda, o que vocês têm que fazer e essas coisas assim. O médium não pode, o médium 24 sobre 24 horas incorporado não existe. O médium só incorpora no terreiro ou barracão. Quando um médium esteja desenvolvido ou não, incorpora fora do barracão, seja em casa, seja na rua, é porque passa-se alguma coisa, está bem? Temos pombagira, mas também temos malandra. Maria Navalha é uma malandra, mas também pode ser uma pombagira. É uma. Geralmente Maria Navalha se for, pode ser uma pombagira, como pode ser uma malandra. Geralmente mais malandra. Malandra pombagira. Malandra Maria Navalha, peço desculpa. É uma navalha, tem o carteado também, tem sempre uma navalha na mão, joga, cerveja ou café, vela preta, vermelha ou branca ou vermelha. Pronto. Quando baixa a entidade fora de um terreiro ou de um barracão, é sinal que alguma coisa não está bem, que tem que ser cuidada. Está bem? Maria Navalha pode ser uma pombagira como pode ser uma malandra. Mas é uma malandra, uma pombagira bastante fortes. De proteção, dependendo da Maria Navalha. Mas, sim. Só que ela é do Porto. É. Fica tudo muito longe, não é?
É, no Porto tem muitas casas de Umbanda e barracões. Eles aqui misturam muito Umbanda, Candomblé, enfim, depende muito também de quem está à frente da casa. Do pai ao mãe de santo, do zelador, percebem? Uma coisa que eu vos aviso, a fofoca tem sempre num terreiro. Tem sempre. É só vocês, tipo, quando uma pessoa entra para um terreiro, tem sempre de tudo. A Maria Navalha. Uma sala de festas pode ser um terreiro. A Yara já foi a algum terreiro, depende muito do terreiro. Mas há terreiros que parecem salões de festa. Dependendo muito da linha, mas há terreiros que parecem salões de festa. Por causa da. Depende da organização, mas sim, parece, associa-se, tem uma imagem similar. Apesar de ter um gongá e tudo mais. Mas é o que eu vos digo, vocês têm que se mentalizar que visitar um terreiro ou um barracão é sempre positivo, tá bem? Quando se vocês sentirem pesados e negativos, alguma coisa está de errado, tá bem? Mas é sempre bom vocês conhecerem. Tenho a noção que pode não ficarem no primeiro lugar, mas é sempre bom vocês visitarem para vos ajudar, tá bem? A espiritualidade lá presente sempre ajuda, tá bem? Mas pronto. Porque é que eu achei que era importante a gente falar sobre este tema? Porque houve muita gente que passou por aquela experiência esta semana. Houve muita gente que passou por testes, que tem passado por testes e que sofre e que tem sofrido situações caricatas um pouco fora do normal, que parece que é testar mesmo a paciência da pessoa, percebem? Situações assim um pouco a testar mesmo. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a espiritualidade está de olho. Essa sensação de vocês sentirem-se observados é isso. Eu recomendo que vocês façam as defumações, os banhos e sigam as orientações que eu deixei no status. Tirando isso, acho que é só. Alguém tem mais alguma dúvida? Mas em princípio vocês vão ter uma alteração, vocês vão sentir uma alteração da energia, porque foi um ano muito pesado e agora tem que haver uma mudança energética para a positividade fluir, porque nós precisamos. Senão estamos muito pesados, mas a espiritualidade está claramente a demonstrar que está a ganhar força outra vez. Percebem? Quando existe uma situação destas em que muitas pessoas sentem, quer dizer que a espiritualidade está a ganhar força, porque antigamente a espiritualidade tinha muita força. Antigamente a espiritualidade manifestava-se em qualquer encruzilhada, percebem? Mas antigamente também havia outro tipo de doutrina. Mas agora tem-se visto pessoas que querem perceber o que é. Tem muita gente que engana, tem. Mas é essas situações, exatamente. Uma pessoa que fala de vocês que nem sabe quem são vocês, percebem? São testes. Uma pessoa falar mal com vocês, destratá-vos de conhecer, sem vos conhecer de lado nenhum, sem razão nenhuma, isso é um teste. Situações que vocês passam, são tudo espiritualidade a testar-vos, percebem? Para ver se vocês têm que perceber quando estão a ser testados ou não, percebem? É, isso é um teste da espiritualidade. Todos nós temos passado por isso, percebem? Para ver se nós aprendemos a lição, percebem? A gente às vezes tem que saber perceber o que é que precisa de mudar na nossa vida para o positivo se poder entrar. Exatamente, manter, porque geralmente uma pessoa tem tendência para estourar. A evolução espiritual, nossa caminhada também é no sentido de nos tornarmos pessoas mais sadias, equilibradas e não desequilibrarmos facilmente. Porquê? Porque a energia dos outros geralmente é que nos destabiliza, percebem? Os outros é que nos levam a um total desequilíbrio, parece que fazem do propósito, não é? Manter sempre o equilíbrio, a nossa caminhada, está bem?
vocês têm que perceber aquilo que vocês sabem o que é que precisa de ser mudado para a vossa vida mudar, tá bem? E é nesse sentido que vocês devem tomar decisões e agir. E é isso que a espiritualidade está a testar, percebem? Pode parecer assim situações básicas, mas se vocês tomarem atenção e raciocinarem, vocês vão perceber, epá, estava a ser testado, percebem? Isso vai fazer muita diferença na vossa vida e na vossa caminhada daqui para a frente. Percebem? Porque vocês ascendem à espiritualidade. Se vocês ascendem, a espiritualidade tem que se manifestar na vossa vida. Percebem? E esse fenómeno coletivo mostra que a espiritualidade está assim a dar um sinal de volta. Percebem? Antigamente a coisa era muito. Vocês conseguiam automaticamente sonhar com os vossos guias. Vocês viam os vossos guias. Hoje em dia nem todo mundo consegue sonhar com o guia. Percebem? Existe porque hoje em dia as pessoas tentam-se muito aproveitar umas das outras, percebem? Por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer em casa, uma defumação, um descarrego, a vela quebrada, os banhos de positividade, de limpeza, de atração que eu deixo aqui. As pessoas cobram fortunas por isso, as pessoas cobram fortunas por fazer um agrado que eu já vos ensinei a fazer e que eu às vezes digo aqui que vocês devem fazer. Para quê? Nós é que temos que começar a abrir os olhos, percebem? Exatamente, se você já sonhou com o seu mentor, é sinal que ele quer que você está-lhe a dar um sinal de volta. Se você tiver alguma pergunta, fez alguma questão, ele está-lhe a dizer que está consigo. Cultue sempre e mantenha sempre a vibração dele elevada, porque um guia, quando se manifesta na nossa vida, é porque sim, porque se passa-se alguma coisa, percebem? Sim, muito bom, Lourdes. Um leque é bom. O leque é as energias. A pomba gira usa a gargalhada para limpar tirar a negatividade. Quando a pomba gira, o eixo gargalham, é para limpar a negatividade e chamar a positividade. O fumo do cigarro também faz essa função juntamente com a cachaça. O leque é para movimentação das energias. Estão a ver? Para abrir as energias. Estão a ver a deslocação do ar? É essa a função do leque. Fez muito bem, Lourdes. E a sua pomba gira deu-lhe uma... Quando vocês sentirem os vossos guias, faz muito bem. Acendimento segunda ou sextas-feiras, ou qualquer dia da semana, desde que sempre depois das 18 horas, quando já estiver escuro, uma vela no chão da sua varanda, jardim, garagem ou casinha ou tronqueira de Exu. Uma vela branca, todas as entidades aceitam uma vela branca. Uma vela branca, um copo de cachaça, aguardente, gin, vinho e um charuto. Isso é lesmas, isso é energia. É, lesmas. Você deve direcionar o acendimento, quando for acender a vela, ao seu guia, ao seu mentor. E você faz esses acendimentos regularmente. Ele vai-se começar a manifestar, Maria. Você mete um pauzinho de incenso, passa por si e vai à sua vida, tá bem? Mas o seu guia deve-se começar a manifestar junto de si, tá bem? Ou sonhos, ou intuições e tudo mais, tá bem? Se ele se apresentou é porque é que você o cultua. E eu recomendo que você o cultue sempre. Mais do que só uma vez. Exu, quanto mais a gente cultua, mais ele responde. Uma casinha, um sítio onde vocês acendam regularmente tapadinho é sempre bom, tá bem? A casinha. Isso, onde você faz o acendimento aparece caracol é porque precisa de limpeza. Vocês sabem que a casinha de Exu e Pombagira, exatamente, foi um sonho intuitivo. Exatamente, pronto. Se você é médio lírica, eu recomendo que você vá a um terreiro, um barracão, visite, porque todos os médios olíricos devem ser desenvolvidos por causa das energias, está bem? Quando vocês têm sonhos com Exu ou até uma visão, vocês devem sempre fazer defumação com casca de alho, cominhos e manjericão. É sempre antes das 18 horas, depois de limpar a casa com as janelas abertas
e desde a última visão até à porta da rua, porque os médios olíricos puxam muita negatividade, está bem? Puxam energia negativa. Quando a gente sonha, e é uma visão com o futuro, ou quando a gente faz viagens astrais, tem tendência para puxar energia negativa. Céu, todos os sítios onde vocês acendem o vosso Exu e a vossa pombagira deve ser limpo. Não com água, mas com banho de ervas. Banho de ervas, está bem? Ou cachaça. Faça a limpeza com cachaça, com abre caminhos e comigo ninguém pode um bocadinho, está bem, céu? Para tirar essas. Isso é porque tem pessoas que querem sugar a energia da céu. Quando te aparece isso, aqueles bichinhos das patas, que eu não sei, centopeias, e esses bichinhos, essas lesmas assim grandes e grossas, vocês devem sempre tirar isso fora, porque isso são energias que se tentam aproveitar da energia positiva, está bem? Banho na casinha de Exu sempre de ervas ou de cachaça, está bem? Porque a casa de Exu, a tronqueira, leva banho, só que não é água, é de ervas. Sim, ervas ou cachaça ou gin, está bem? Mas é isso, quando aparecem assim essas bichas, esses bichinhos assim, nojentos, assim, é isso, percebem? Se a gente chama isso, isso equivale a uma larva, percebem? Deve ser limpar a energia, tá bem? Por isso, a orientação do banho de ervas ou com cachaça. Mas eu recomendo que vocês até podem fazer cachaça com, com o conteúdo do charuto, com uma espada de São Jorge, está bem? Esses banhos na casa de Exu podem fazer, está bem? Não há problema nenhum. É importante, quando aparecem muito esses bichinhos, formigas não faz mal, porque as formigas, vocês, vamos imaginar que vocês oferecem alguma coisa, não é? E as formiguinhas vão lá buscar, isso não faz mal. Não faz mal os gatos comerem as oferendas que vocês dão, não faz mal. Quer dizer que já foi aceito. Um pássaro vir e roubar, não faz mal. Porquê? Quer dizer que está a ser levado pela natureza, percebem? Quer dizer que as coisas vão achar o seu próprio ritmo de acontecer. Percebem? Um gato beber o vinho não faz mal. O que importa é que vocês façam, percebem? Vão fazendo e vão evoluindo à medida que as coisas vão caminhando, sim? Temos mais dúvidas? Depois eu disponibilizo a live no YouTube, fica inteira, tá bem? E ponho aqui o link. É por causa daquela energia, céu. Faça isso. É por causa dessa energia, céu. A céu deve fazer esse banho, tá bem? Um ou outro e vá vendo. Eu é que agradeço. Pronto, se vocês precisarem de mais alguma coisa, estou sempre no. Às vezes eu demoro a responder, mas enfim. Amanhã vamos fazer a previsão para a semana, a ver como é que será a semana, tá bem? Não sei a que horas a live, mas em princípio será. A sua mentora é Santa Luzia. Então acenda sempre a Santa Luzia. Existe a erva, Santa Luzia, acendimento. Santa Luzia será uma orixá. Ou a santa. Ah, coitadinho. Mas isso acontece. Isso acontece. Não faz mal. Quando os bichinhos fazem alguma coisa, não faz mal. Se vocês tiverem que fazer outra vez, façam, não há problema nenhum. Quando as coisas, alguém mete abaixo, alguma coisa acontece, não há problema. Quer dizer que vocês podem fazer de outra forma com outras coisas, ou que ele pode querer outra coisa, em vez de querer vinho, um copo de aguardente, um copo de conhaque, está bem? As bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas com os guias, que a gente põe para os guias, é para limpar e filtrar as energias, para passar do negativo ao positivo, está bem? E até porque, como são entidades que trabalham com energias densas, as bebidas alcoólicas é nessa função, está bem?
Não tenha medo de usar aguardente, gin. Tem entidade que bebe rum. Tem entidade que bebe. ah, que bebe whisky. Cada entidade tem a sua especificidade. As entidades mais antigas, elas preferem. Vocês sabem que quando vocês não tiverem bebidas alcoólicas, vocês podem dar ervas. Maceram as ervas com água e isso metem para o Exu e isso é bebida verde. Percebem? Porque os Exus trabalham todos com ervas. Nós usamos ervas para fazer magias, para fazer limpezas. Percebem? É sempre possível, em vez de dar bebidas alcoólicas, fazer uma mistura de acordo com aquilo que vocês querem, tá bem? Quando vocês não tiverem gin, cachaça, whisky, vinho, vocês podem sempre fazer no copo um bocado de água, maceirar as ervas que vocês pretendem, depende de vocês se quiserem uma limpeza, atrair prosperidade, dependendo da entidade, vocês podem dar isso à entidade, percebem? Isso vai fazer a diferença. Porquê? Porque todas as entidades trabalham com ervas, percebem? Por isso é que a gente usa a defumação, os banhos, as defumações e tudo isso, percebem? Aí está uma dica, percebem? Antigamente não era sempre, nem todo mundo tinha bebidas alcoólicas, percebem? Existe sempre essa possibilidade. Exatamente. As ervas. As ervas maceiradas, que é moídas, como eu já vos expliquei, com água. Isso já faz outra coisa, percebem? Já é uma bebida diferente, percebem? A espiritualidade também é muito usar o vosso raciocínio que vocês têm, percebem? Ouvir a vossa intuição, percebem? É muito. Vocês conseguem perceber, tem muita razão também, não é só. Percebem? Se nós utilizamos as ervas no banho, até vinho do Porto as entidades aceitam. Qualquer entidade aceita vinho. Qualquer entidade aceita vinho. Vinho do Porto. Geralmente as entidades aceitam vinho, cachaça, gin, mas também aceitam as ervas maceradas em água, como eu vos disse, está bem? Às vezes, esta é uma prática que hoje em dia parece que ninguém fala, percebem? Mas sim, pode-se dar às entidades o que eu vos expliquei, as ervas maceradas em água, está bem? Hoje em dia já não existe muita gente que fale nisto, mas sim, pode-se dar, está bem? Ora bem, espero que tenham gostado da live, espero que vos tenham ajudado e elucidado naquilo que se passou, porque eu sei que houve muita gente que ficou assim meio. Sim, a nossa intuição é uma coisa que deve ser desenvolvida. Os sonhos intuitivos é uma coisa que vocês devem ser desenvolvidos. Todos nós. Bolo é bom, sim senhor Olga. Bolo é muito bom. Tanto atrai como limpa. Preto velho, trabalha com ele. Qualquer entidade trabalha com ele. Tanto limpa como atrai positividade. Está bem? Ora bem, qualquer coisa vocês digam, mas esse fenómeno que vocês passaram é a espiritualidade a manifestar-se na vossa vida. Pronto. Alguma dúvida, alguma coisa? Estou sempre disponível, está bem? Gratidão a todos por terem vindo à live. Muito obrigada. Aí depois fica disponível. A sua arruda secou a energia negativa, céu. A Lourdes. A arruda vai secar sempre. A arruda é uma planta muito sensível, por isso seca. É a arruda, a malagueteira, inveja, mal olhado. São alguma pessoa invejosa passou, alguma energia que foi enviada para vocês. A malagueteira e a arruda vão captar. Por isso murcha, tá bem? Tenham sempre mais para cuidar, tá bem? Porque são plantas fundamentais de ter em casa. Não se preocupem se seca. Assim se faz muito bem, céu. Tá bem, Lourdes? Não se preocupe. Arranje outra porque é normal que seque. Porque em vez de pegar em si, pega na planta. Percebe?
Isso é que é o fundamental. A gente deve ter sempre plantas que nos ajudem e que nos socorrem, percebem? As plantas. Já não há venda. Arranje uma malagueteira, uma das malaguetas, está bem? Ou então arranje uma semente e depois vá plantando. Ou então uma samambaia, que é. Como é que se chama? Samambaia é uma. Pronto. Uma malagueteira também puxa, Lourdes. Por isso não se preocupe. Se você não tem uma, tem outra, não faz mal. Se elas murcharem, você vai tendo sempre uma reposição para trocar, tá bem? Ter ervas é fundamental. A gente deve sempre ter a nossa própria hortinha para cuidar das nossas ervas, porque a gente vai sempre precisando das ervas, seja para fazer banhos, defumações. Para além disso, elas protegem-nos, está bem? Bem, eu vou desligar a live. Desejo a todos uma continuação de um bom fim de semana. Boa noite e até à próxima. Alguma coisa, a live fica disponível no YouTube e eu estou sempre no WhatsApp, está bem? Boa noite a todos e gratidão por terem vindo. Boa noite e bom descanso. Beijinhos a todos e até à próxima, está bem? Amanhã tem live com as previsões dos signos, está bem? Boa noite, beijinhos. Até amanhã. Boa noite. Gratidão eu. Até à próxima. Boa noite. Bom descanso.